Comissão Executiva, segunda parte. Hoje falamos sobre o Orçamento do Estado. João Caiado Guerreiro, o Samuel falava há pouco do plano B, de eventualmente virem a ser necessárias e o Governo admitir que pode avançar já com mais medidas logo no início do período de execução orçamental. Isso é para sossegar a Comissão Europeia e as agências de rating? O Governo fez aquilo que se chama uma entrada de leão, do Dr. António Costa, e agora vai-se fazer a famosa saída de sendeiro, que começou muito mais cedo do que se esperava, porque, segundo se percebe, Bruxelas não está disposta a tolerar outra Grécia. E como não está disposta a tolerar outra Grécia, interviu muito mais cedo, até porque há problemas ao lado em Espanha, etc, etc. E, portanto, o Governo começou o confronto com Bruxelas, naquela negociação de que agora ia ser como queria. Bruxelas disse-lhe, provavelmente em alemão, Nein, e eles voltaram para casa com a melhor cara possível e disseram assim, bem, agora como é que vamos apresentar aos portugueses que afinal não podemos fazer as alterações que queremos, porque senão não nos emprestam dinheiro, o nosso rating está preso por uma agência canadiana, as taxas de juro, isto não é tão perceptível para os portugueses que as taxas de juros são muito baixas, mas as taxas de juros subiram imenso desde que começou esta política. A última vez que vi, por acaso não vi ontem, já duplicaram, quer dizer, se elas estivessem a 3%, tinham subido para 6%. Como as últimas emissões estão todas muito baixas por causa da política do Banco Central Europeu, isso não é tão evidente. Mas houve uma subida enorme das taxas de juros. E há, naturalmente, no Partido Socialista e nos ministérios quem saiba fazer contas e perceba isto. Portanto, o Governo está já a dizer, no fundo, que, bom, nós queríamos fazer este orçamento, mas se calhar vamos fazer um orçamento diferente daqui por 2 ou 3 meses, que hão de ser os famosos retificativos, a que se deve dizer, os outros governos anteriores também nos habituaram. Agora, este orçamento e esta proposta de orçamento parece ser uma proposta muito mais para português ver do que verdadeiramente aquilo que se espera. Ver e para português pagar. Para português pagar. E para pagar mais ainda, era isso que eu também ia dizer. Por outro lado, esta muito má recepção nos mídias internacionais e nos investidores internacionais que aconteceu a este orçamento e a esta política deste governo, a que temos que juntar, além do orçamento apresentado à comunicação de forma inepta, temos que apresentar, que acrescentar as questões das reversões, estão a criar aquilo que é uma profecia negativa que se autocumpre, o que os ingleses chamam uma self-fulfilling prophecy. Quer dizer, quanto mais o governo hostiliza os investidores estrangeiros, menos investimento tem para fazer crescer a economia cresce menos, a receita é menor e, portanto, as coisas acabam por correr ainda pior, ainda menos flexibilidade tem que o que teria o governo anterior. Porque, de facto, o que aconteceu aqui também, houve, nestes meses, agora já se nota algum cuidado maior, mas nestes primeiros meses de governo, houve um desbaratar muito grande do capital político que tinha sido e do capital de responsabilidade que tinha sido ganho pelo governo anterior, não é? E esse capital valia dinheiro para os portugueses. Esse desbaratar desse capital tem esse custo e, portanto, está-se aqui a tentar fazer uma política para agradar a gregos e troianos. Quer dizer, ideologicamente temos que agradar ao PCP, ao Bloco de Esquerda, que nunca estarão satisfeitos até terem o país completamente falido, porque esse é o tipo de política que eles defendem, volto a dizer, que hoje em dia, que eu saiba, só aplicado na Coreia do Norte, onde a pobreza é enorme e ideologicamente é o que estes dois partidos defendem. É um direito deles. Em sua opinião, e voltando à questão que referi na primeira parte, o Governo vai conseguir limitar, digamos assim, as reivindicações e as propostas de alteração ao orçamento do Bloco de Esquerda e do PCP, ou pode ceder em algumas matérias, ou não tem margem para isso? Eu julgo que em algumas matérias vai ceder, porque é de elementar política que ceda, que é para o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português poderem cantar vitória aos seus eleitorados. As sondagens já o mostram um bocadinho no caso do PCP e mostrá-lo possivelmente também brevemente no caso do Bloco de Esquerda. Há um desgaste. Estes partidos fortemente ideológicos e com pouco apoio na realidade nas propostas que fazem, sofrem normalmente um grande desgaste se não conseguem adaptar o discurso quando vão para o governo.
E, portanto, a grande questão que se põe agora é se o PCP e o Bloco de Esquerda conseguem adaptar um discurso que foi um discurso sempre de contrapoder a um discurso de poder, estando eles no governo. Essa é uma questão importante, tem a ver até com a estabilidade e com o tempo que o governo poderá durar, não é? Porque se as sondagens começarem a dar repetidamente, e não estou a dizer que isto é que vai acontecer, grandes quedas nos partidos que estão no governo, é provável que eles não fiquem lá muito tempo ou deixem de apoiar o PS, não é? Porque a certa altura não querem ter os custos políticos que isso possa ter. João Trigo da Rosa, a DBRS ontem, aliás, sublinhou esse aspecto da política interna e de ser um fator ao qual estão bastante atentos e que também influenciará a avaliação que farão da dívida portuguesa. O que é que se pode esperar da DBRS na avaliação que fizer a Portugal no dia 29 de abril? O que é que será? Eu acho que esta deve ser uma preocupação do Governo. Qual é a leitura que os mercados fazem disto? E eu confesso que estou mais preocupado com a leitura dos mercados do que até com a relação com Bruxelas. Porque no final são eles que vão ditar um bocado da sorte do país, no sentido de nos podemos continuar a financiar ou não. E há aqui um conjunto de percepções, que acho que o João referiu e muito bem, que para os mercados não são positivas e não têm só a ver com o orçamento. Isto começou com o tema da dívida sénior do novo banco, que passou para o BES, e isso eu acho que deu um sinal bastante negativo a alguns investidores, nomeadamente grandes investidores internacionais, que são opinion makers e são investidores na dívida pública portuguesa. Isso é um aspecto. Outro tem a ver com a reversão de algumas situações, nomeadamente da privatização da TAP, independentemente do modo como foi feita a privatização, essa mesma reversão e a solução, que ainda não é muito clara qual é, que é uma solução 50-50, que todos nós sabemos do ponto de vista societário, não abona muito a favor da boa governance da empresa, também é um mau sinal para os mercados. Isto associado ao processo negocial do orçamento dá uma imagem, ou pelo menos uma percepção, que às vezes até pode ser um bocado empolada do ponto de vista mediático, mas não deixa de ser uma percepção menos positiva que as agências de rating e os mercados têm. E o Governo não tem dado a importância que devia a essa percepção e à degradação dessa percepção nos últimos meses? Eu acho que devia haver mais comunicação internacional. Por exemplo, os vídeos que o Primeiro-Ministro gravou, julgo que estão em português, não seria mal pelo menos ter a legendagem em inglês para que quem está nas salas de mercados possa ver a opinião no minuto, se calhar não ter tempo de ler as adendas de 46 páginas ao orçamento ou às erratas, mas se calhar ver as mensagens principais do Primeiro-Ministro português. Portanto, ter uma tradução, ou mesmo o fazê-las em inglês, não era má ideia. Não? Mas aí não há nada a fazer, porque assim, os mercados, os investidores, sejam eles qualificados, institucionais ou outros, o Primeiro-Ministro bem pode fazer 20 vídeos todos os dias e enviá-los para lá, porque há uma frase, por exemplo, que é feita pelo candidato e atual Primeiro-Ministro irlandês, em sede de eleições irlandesas, que essa sim demonstra bem o que é a percepção internacional. Certa, errada, a verdade é que o Governo muito tem feito para que seja essa a percepção. Em que o Primeiro-Ministro atual e novo candidato a Primeiro-Ministro, para justificar o voto na coligação do qual ele é o partido liderante e candidato a Primeiro-Ministro, diz: nós não queremos ser como Portugal e o que aconteceu em Portugal. Isto é uma frase mais mortal para a imagem internacional que nós temos e diz muito daquilo que é a percepção, que hoje em dia não é só os mercados, é a generalidade. Nós temos tido artigos de opinião particularmente desfavoráveis na imprensa internacional. E a verdade é que qualquer investidor vai olhar aqui para pequenos números. E o Governo pôs-se a jeito para isso. Demos só terminar. A despesa pública aumenta a 3 mil milhões. Passa de 61 mil milhões para 64 mil milhões. O saldo primário é degradado em mais 800 milhões. Portanto, como tu estás a dizer, não só é um orçamento que é expansionista ou reverte algumas das medidas e está a distribuir riqueza que nós pura e simplesmente não criamos, aumentando depois para compensar, aumentando a carga fiscal, embora abaixo do valor nominal do crescimento do PIB, há um conjunto de outras medidas que têm estado a ser anunciadas publicamente
que faz que este pacote, na sua globalidade, seja particularmente mal visto internacionalmente. E isso não há discurso político, não há vídeos, não há reuniões internacionais que nos possam valer. Manuel Alegria, podia haver medidas, o Governo devia avançar desde já com as medidas que tomaria em caso de derrapagem das contas, poderia ser uma forma de sossegar situar isto em 2 planos. Eu gostaria de comentar o que disse o Samuel, Já me porque vai contrariar. Vou contrariá-lo. Eu acho que aquilo que tem sido dito a esse nível, quer pelo Primeiro-Ministro irlandês, quer, aliás, com a situação em Espanha, não é tanto quanto à questão das contas ou dos mercados. É o modelo político que emanou das eleições. Ou seja, o que diz o Primeiro-Ministro irlandês foi: nós não queremos ter, depois das eleições, um quadro em que vai haver um partido com união à sua esquerda que depois irá governar ao arrepio daquilo que foi o voto. Portanto, os mercados não foi só isso que ele disse, têm outro tipo de análise. A Espanha paira também um pouco esse papão, não é, de que a Espanha também pode vir a ter uma solução política semelhante à portuguesa. E o que está, isso é interessante, até do ponto de vista da sociologia política, é que Portugal está a ser um exemplo. Aquilo que o António Costa criou é quase que um case study para os europeus dizer: olha que em Portugal quem ganhou as eleições não governa. Mas isso, Manel, isso é um bocado contraditório, aliás, até com o debate que houve em Portugal, quando se justificou que a solução adotada em Portugal já tinha sido adotada noutros países, nomeadamente na Holanda e na Bélgica. Portanto, não há nenhuma novidade. Não há nenhuma novidade. Sim, mas está a servir de leitmotiv para as campanhas eleitorais. E era bom que quiséssemos ser um exemplo por coisas boas, não é? Claro, não por estarmos a tentar coisas relativamente más. Quer dizer, com o 11 de março de 75 também quisemos dar um Portugal exemplo. Foi um bom exemplo, Europa, foi um bom exemplo de uma aplicação de um resgate. Pois foi. E foi elogiado e agora, internacional. Infelizmente, parece querer e agora parece que estamos na outra. De quem vai a caminho de outro resgate. Exatamente. Afinal, já estamos no mesmo caminho daquilo que eu tinha dito. Já estamos no caminho de outro resgate. E eu acho que é pouco comentado, devia ser mais comentado, porque aquilo que acontecer em Espanha vai ter refluxo em Portugal. Aparentemente, Espanha vai ter uma solução do género da portuguesa, ou pelo menos é visível que o modelo que nasceu do chamado Pacto de Moncloa não é sustentável. Portanto, o regime político espanhol o que está-se a desenhar em Espanha é umas eleições antecipadas, que era aquilo que cá também se quis fazer. Mas não se conseguiu. O Presidente da República... Vamos deixar o João Trigueiro da Rosa terminar. João Caiado Reis, hoje a percepção da Europa funciona muito por regiões. E em que nós estamos numa região que é o sul da Europa ou a região ibérica. Portanto, aquilo que suceder em Espanha vai ter repercussão direta em nós, não tínhamos dúvida nenhuma. Por melhor até que nós façamos o nosso trabalho de casa. Portanto, é muito importante seguir o tema de Espanha. Por outro lado, estou totalmente de acordo que é preciso dar sinais positivos aos mercados e às empresas. E este orçamento não é um orçamento amigável das empresas. Já foi referido aqui pelo Samuel, mas é um conjunto de medidas que eu acho que são lesivas dos interesses das empresas, porque a opção geral foi diminuir a fiscalidade ao nível das famílias, ou de algumas famílias, e da função pública, para transferir isto para impostos indiretos e para as empresas. E, portanto, esse sinal os mercados leem e percebem que em Portugal hoje é menos atrativo investir por razões do IRC, por causa das participation exemption que foi aqui referido, e isso é mau. E é mau não só para, muitas vezes, por exemplo, este tema da participation exemption, pensa-se que só afeta as grandes holdings ou as grandes multinacionais. Não é verdade. E mesmo em setores emergentes, como é o caso das startups, quem investe nas startups normalmente tem pequenas participações, abaixo de 10%, que eram participações que até agora não estavam penalizadas e passaram a ser penalizadas. Ora, esse é um setor fundamental para o crescimento do país. E, portanto, ou o Governo dá sinais positivos a estes setores da economia que podem puxar pelo país, ou então eu acho que mais à frente vamos ter um problema. Não? Posso só fazer uma nota? Posso só fazer uma nota muito rápida? Sim. A propósito de um comentário com o João. Essa tem sido uma das mensagens que tem sido passada publicamente, este Governo está a desagravar a carga fiscal sobre o trabalho e está a desagravar o IRS. Ora, sobre essa matéria, importa dizer que a única medida que há desagravamento no orçamento, na proposta de Orçamento de Estado, é a eliminação parcial da sobretaxa. Eliminação parcial essa que já estava inclusivamente prevista pelo anterior Governo. Portanto, não há nenhuma medida. A única coisa que foi feita é que há um aceleramento. O Governo anterior previa em 2 anos, este prevê num ano e no próximo orçamento. Porque o que há de diminuição
neste ano 2016 da receita fiscal do IRS deriva da execução de 2015 e da reposição das deduções à coleta e do quociente familiar. Portanto, é bom que se termine com esta falácia de que nós estamos a reduzir a carga fiscal em sede do IRS, porque a única medida concreta nessa matéria é uma que já estava prevista publicamente e anunciada, que é a eliminação progressiva da sobretaxa. A única coisa que se fez foi acelerar para alguns contribuintes a redução e a eliminação da mesma. Portanto, é só para que fique isto bem claro, porque não há nenhuma redução dos impostos sobre o trabalho. Diretos, em termos globais... Com dois efeitos, pois é. Com dois efeitos. É o efeito do IRS relativamente à reposição das deduções à coleta que foi efetuada em 2015 e do quociente familiar, e isto reflete-se em 2016, e em sede de IRC, a diminuição de 2 pontos percentuais em 2015 da taxa do IRC, que passou de 23 para 21, que se reflete no exercício de 2016. Não há nenhuma redução por iniciativa deste governo relativamente à tributação direta. Há antes um agravamento, isso sim violento, da tributação indireta. E, portanto, há aqui uma recomposição, como diz o Secretário de Estado, há uma recomposição da carga fiscal, mas recomposição essa que é amiga de alguns setores do eleitorado, e que é altamente penalizadora para alguns setores da economia, por um lado, e por outro lado é bastante mais regressiva. Não deixa de ser curioso que o ataque que o PS fez ao PSD em sede de IRS tenha sido de introduzir um imposto cada vez mais regressivo e menos progressivo, e precisamente o Partido Socialista depois tem uma política fiscal bastante mais regressiva, porque, como é evidente, os impostos indiretos não são progressivos, são antes proporcionais e, portanto, afetam de diferentes maneiras as diferentes camadas da população. Nós não podemos ficar especialmente surpreendidos por este governo ter criado, independentemente disso ser uma percepção ou uma realidade, tem elementos de percepção e elementos de realidade, um ambiente hostil às empresas. Porque é o que está criado. Está criado um ambiente hostil às empresas e ao investimento. E isso é perfeitamente normal. Nós temos no poder 2 partidos que defendem o fim das empresas privadas e da propriedade privada. São estes 2 partidos que sustentam o governo. É o que está no programa do Partido Comunista Português e é o que está no programa do Bloco de Esquerda. E quem tem a paciência para ler até os estatutos desses partidos. Portanto, nós termos um ambiente extremamente lesivo e hostil às empresas, sejam as médias, sejam as pequenas, e é mais hostil às médias e às pequenas que às grandes, porque essas os governos sempre acharam que as controlavam um bocadinho, é o normal deste governo que temos. Agora, o problema depois é que quem paga os impostos, quem cria o emprego, quem sustenta quer os funcionários públicos, quase todos, quer os empregados privados, paga as pensões, etc., etc., no nosso sistema de economia de mercado são as empresas privadas. E esse é um problema que não é só ideológico, porque depois a ideologia passa para a prática e passa para a prática de muitas maneiras, e é talvez um dos problemas mais sérios que nós temos com este governo. E a questão é se o governo vai continuar nesta linha. Mas essa matéria é uma matéria que há mais de 6 meses estava em cima da mesa. Quando você disse que não é por surpresa, é óbvio que desde o documento que Mário Centeno elaborou, se dizia que este governo privilegiava a procura e, portanto, em detrimento da oferta, que era a política contrária à que o anterior vinha fazendo. Ou seja, as empresas passariam, digamos, a não ter o papel de dinamização da economia, ela seria sempre conseguida através do aumento da procura e do aumento do rendimento. Não é? Certo, mas você depois na prática não isso aumenta nem o rendimento nem a procura à medida que cria desemprego. Não é? Para aumentar rendimento significa que você está a redistribuir riqueza e para isso você precisa de criar primeiro. Convém. Mas esse problema é que esta gente... A única coisa que está a criar é mais despesa pública, mais carga fiscal. Não parece haver vontade nem capacidade para criar riqueza, não é? Portanto, o que vai acontecer com este governo é que vamos distribuir ou redistribuir aquilo que não temos e um bolo cada vez mais pequeno. E assim terminamos este programa. Obrigada pela vossa participação. A Comissão Executiva hoje fica por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado.